Quando uma guerra começa no Oriente Médio, muita gente no Brasil acha que isso é um problema distante, um conflito do outro lado do planeta. Uma disputa entre governos, exércitos e interesses que não tem nada a ver com a nossa vida. Mas essa é a ilusão mais perigosa de todas. Porque em um mundo conectado por petróleo, comércio, dólar, juros e medo, uma explosão em uma região estratégica pode chegar no seu bolso mais rápido do que você imagina. E é exatamente isso que está acontecendo agora. A escalada entre Estados Unidos, Israel e Irã não é apenas mais um capítulo de instabilidade no Oriente Médio. O que está em jogo não é só território, nem apenas vingança, nem apenas política externa. O que está em jogo é controle. Controle de rotas, controle de energia, controle de influência. E, no fundo, controle sobre quem dita as regras do século XXI. A maioria das pessoas olha para esse tipo de conflito e enxerga mísseis, discursos e manchetes. Mas por trás de tudo isso, existe uma engrenagem muito maior. Existe uma disputa silenciosa entre potências, uma guerra de bastidores, onde cada ataque militar carrega um recado econômico. E é aí que a história fica realmente interessante. Porque o Irã não é apenas um país em conflito com o Ocidente. O Irã ocupa uma posição estratégica em uma das regiões mais sensíveis do planeta. Ele está cercado por pontos vitais para o fluxo global de energia e comércio. E mais do que isso, ele se tornou, ao longo das últimas décadas, uma peça importante no tabuleiro que conecta Oriente Médio, Ásia e Europa. Só que essa história não começou agora. Para entender por que o Irã se tornou um dos maiores focos de tensão do mundo, é preciso voltar no tempo. Décadas atrás, o país viveu interferências externas, disputas por petróleo, revoluções e mudanças profundas de regime. Ao longo desse processo, a relação com os Estados Unidos foi se deteriorando até se transformar em hostilidade aberta. O que antes era influência virou desconfiança. O que era parceria virou confronto. E desde então, o Irã passou a construir poder de uma forma diferente. Em vez de depender apenas do próprio exército, ampliou sua influência por meio de alianças regionais, grupos armados, redes políticas e presença indireta em zonas-chave do Oriente Médio. Isso deu ao regime iraniano uma capacidade enorme de pressionar adversários sem precisar entrar em guerra total a todo momento. Ao mesmo tempo, Israel passou a enxergar o avanço iraniano como uma ameaça existencial, não apenas pelo discurso hostil, mas pela expansão de influência militar e estratégica ao redor de suas fronteiras. Para os israelenses, deixar o Irã crescer demais significa correr o risco de enfrentar, no futuro, um inimigo muito mais difícil de conter. Para os americanos, o problema vai além da segurança de Israel. O ponto central é geopolítico. O Irã desafia a ordem liderada por Washington, em uma região vital para o petróleo mundial. Mas existe uma camada ainda mais profunda nessa história, e ela tem nome: China. Enquanto os Estados Unidos gastavam energia em guerras longas, crises diplomáticas e contenção militar, a China avançava de forma silenciosa, comprando ativos, investindo em infraestrutura, ampliando sua influência comercial e garantindo acesso a recursos estratégicos. E entre esses recursos, poucos são tão importantes quanto energia. O petróleo continua sendo uma peça central da economia global, e quem controla fornecimento, rota e estoque tem poder. Nesse contexto, o Irã passou a ser útil demais para Pequim. Mesmo sob sanções, isolamento e pressão internacional, o país permaneceu relevante como fornecedor energético e corredor geográfico. Isso transformou o Irã em algo maior do que um inimigo regional dos Estados Unidos. Ele se tornou uma peça sensível em uma disputa muito mais ampla, onde Oriente Médio e Ásia se encontram. E é por isso que cada escalada militar naquela região assusta tanto os mercados, porque basta surgir o risco de interrupção no fluxo de petróleo para o mundo inteiro entrar em alerta. O medo não depende nem de destruição total. Às vezes, a simples ameaça já é suficiente. Se os navios passam a temer uma rota, se seguradoras elevam custos, se traders começam a precificar escassez, tudo muda. O petróleo sobe, o frete sobe, a inflação reage, os juros entram na conversa e, de repente, aquele conflito distante deixa de ser distante.
É aqui que o Brasil entra. Muita gente imagina que, se o petróleo sobe, o Brasil necessariamente só perde, mas a realidade é mais complexa. O Brasil hoje é um exportador relevante de petróleo. Isso significa que, em determinados cenários, a alta do barril pode trazer mais dólares para dentro do país, fortalecer empresas do setor energético, melhorar parte da balança comercial e até dar algum suporte para o real. Só que essa é apenas uma face da moeda. A outra face é a dor no custo de vida, porque petróleo mais caro não afeta só grandes empresas ou estatísticas macroeconômicas. Ele afeta o combustível, afeta o diesel, afeta o transporte de cargas, afeta a cadeia logística inteira. E num país onde praticamente tudo depende de caminhão para circular, isso tem um efeito em cascata. O alimento pode subir, o frete pode subir, a passagem pode subir, o custo operacional de inúmeras empresas pode subir, e quando esse efeito se espalha, a inflação volta a pressionar. E quando a inflação pressiona, o Banco Central fica travado. Esse é um ponto que pouca gente percebe. Em momentos de conflito global, a discussão não é só sobre guerra, é também sobre juros, porque se o choque de energia contamina preços, a autoridade monetária tende a ficar mais cautelosa. Ou seja, um cenário que parecia caminhar para alívio financeiro pode voltar a exigir prudência. Isso mexe com crédito, financiamento, consumo, investimento e valuation de empresas. Então perceba a dimensão do problema. Não estamos falando apenas de bombas e diplomacia. Estamos falando de gasolina, dólar, inflação, bolsa, juros e crescimento econômico. Estamos falando de como um evento geopolítico pode alterar decisões de política monetária e influenciar diretamente a rotina de milhões de brasileiros. E é justamente nesses momentos que o investidor despreparado comete os maiores erros, porque o medo faz muita gente querer agir no impulso, vender tudo, correr atrás do que já subiu, tentar prever o próximo movimento do mercado como se estivesse enxergando o futuro. Mas guerra geopolítica não se enfrenta com pânico, se enfrenta com estrutura, com estratégia, com diversificação, com entendimento de risco. Quando o mundo entra em turbulência, a carteira precisa estar pronta para cenários contraditórios, porque algumas posições se beneficiam da alta de commodities, outras protegem liquidez, outras amortecem volatilidade e algumas existem justamente para impedir que você tome decisões emocionais no pior momento possível. Essa é a grande virada de chave. Em vez de tentar adivinhar manchetes, o investidor inteligente monta uma estrutura capaz de sobreviver às manchetes. Porque guerras passam, choques acontecem, ciclos mudam, mas a disciplina continua sendo uma das maiores vantagens competitivas que alguém pode ter no mercado. E existe um detalhe que quase ninguém comenta. Os maiores movimentos de riqueza muitas vezes acontecem quando o mundo parece mais caótico. Não porque o caos seja bom, mas porque ele revela quem estava exposto demais, quem estava alavancado demais e quem construiu proteção de menos. Crise não cria fragilidade do nada, crise revela fragilidade. Por isso, a pergunta não é apenas o que vai acontecer entre Estados Unidos, Israel e Irã. A pergunta mais importante é, se esse conflito continuar escalando, a sua vida financeira está preparada para absorver o impacto? Porque o mundo mudou, a geopolítica voltou para o centro do jogo, energia voltou para o centro do jogo, segurança, rotas comerciais e disputa entre potências voltaram para o centro do jogo. E quem ignorar isso pode acabar entendendo tarde demais que o mercado não se move só por planilha, ele também se move por medo, poder e sobrevivência. No fim das contas, o conflito pode até parecer longe no mapa, mas seus efeitos não respeitam fronteiras. Eles atravessam oceanos, entram no câmbio, contaminam preços, pressionam governos e testam investidores. E quando a fumaça sobe em uma região estratégica do planeta, o mundo inteiro prende a respiração, inclusive o Brasil. Se você quer continuar entendendo os bastidores por trás dos movimentos que realmente mexem com o mercado, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Porque aqui a gente não olha só para a notícia, a gente olha para o que está escondido por trás dela. Um grande abraço e até o próximo vídeo.